e agradecer-te por toda em nossa vida. Pai do Senhor. Pai do Senhor. Oh, que bênção. Podeis tomar os vossos assentos. Graças a Deus. Deus abençoe a vida do pastor Carlos, Karine. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Abra sua Bíblia comigo para a gente ser bem rápido. Você trocou o púlpito aqui, né? Trocou o púlpito, né? Hoje eu vim com folha e não vim com meu tablet. Tive que rascunhar rapidinho. Deus colocou algo no nosso coração. E a gente vai falar aqui. Abra sua Bíblia, carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Deixa eu pedir para você em cima, só me dá um pouco de retorno aqui. Se quiser abaixar um pouco da igreja, você abaixa e só me dá mais um retorno para eu me ouvir, que aí eu não grito. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, verso de número 11. É claro que a igreja, ela está passando por um período de uma guerra muito grande, e uma batalha muito grande, e a gente precisa entender a nossa posição nesse reino, no reino de Deus, tá? E é isso que a gente vai falar aqui hoje. Deus ministrou isso ao meu coração hoje, e a gente vai falar sobre a nossa posição no reino de Deus. E uma verdade a gente já quer falar aqui: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Amém? As portas do inferno não prevalecerão. Eu ouvia muito falar, não só no seminário, mas por muitos pastores, sobre a igreja perseguida, né? Chegou o tempo, né? A igreja está sendo perseguida, não tem jeito. E nós não somos desse mundo e dessa terra. O reino de Deus está sendo estabelecido. Eu ouvi esses dias de um grande líder da nossa nação, ele dizer o seguinte: Deus está muito chateado com a humanidade. Olha que palavra forte, que massacra a gente por dentro. Então chegou o momento da igreja ser igreja, não tem jeito. Chegou o momento de nós entendermos quem nós somos no reino de Deus. Mas as portas do inferno não vão prevalecer. Amém? Efésios capítulo 6, verso de número 11, diz assim: revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo e contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Fala para o seu irmão, você não sou de fazer isso, mas fala para ele: fica firme. Vai lá, fica firme. Para a gente poder entender a nossa posição no reino, a gente precisa entender algumas coisas. E já de antemão a gente precisa entender que Cristo não deu para nós apenas a salvação. Se Ele tivesse só entregado para nós a salvação, já era o suficiente. Até porque a salvação, ela é a base fundamental do Evangelho de Jesus, da igreja, porque a eternidade é aquilo que nos move, é aquilo que nos motiva. Que a salvação, ela engloba tudo e muito mais. Porém, Jesus não deixou para nós apenas a salvação. E a maior complexidade hoje de nós é entendermos quem nós somos e em que lugar nós nos encontramos no reino de Deus. Porque isso se trata muito sobre a identidade do ser humano.
Meu pai, um dia, conversando com ele, ele pegou o RG dele, me mostrou lá, e atrás do RG do meu pai, na parte que está escrito pai, está escrito não declarado. Isso já é difícil, uma pessoa não saber quem é mais difícil ainda não saber quem gerou ela. Isso é muito complicado, porque a questão de identidade, a identificação do ser humano, não está ligada apenas quem ele é, mas está ligado também de onde ele veio. Porque a identidade, ela forma a vida do ser humano por completo. E qual é o nosso maior problema nos dias de hoje? E quando eu digo nós, eu digo da igreja, eu digo do indivíduo em si. A gente não compreende muito sobre esse reino. A gente fala muito dele, mas a gente não vive muito ele. A gente expressa, a gente canta muito sobre ele, mas a gente não compreende, não conhece esse reino. E quando a gente olha para essa ideia sobre a salvação, sobre o que Cristo fez ainda mais sobre nós, a gente precisa entender que Cristo, ele rasga o véu. E esse rasgado véu, esse acesso que é aberto, que nos permite um acesso direto, que nos dá um acesso direto a Deus, ele abre um vínculo maior de reino, ele abre uma ideia maior de intimidade. Porque quando o próprio Tiago fala a respeito, chegai-vos a Deus e ele também se chegará a vós. Limpai o vosso coração de duplo ânimo. Quando você compreende o que é reino, você começa a entender que é um pouco mais além. Não são as liturgias. Quando Cristo ele rasga o véu, e porque, lógico, existe uma esfera cronológica e sacerdotal. Quando a gente vê Cristo na cruz, o véu sendo rasgado, por mais que naquele momento ali era uma profecia, era uma predição do que acontece no Antigo Testamento para o Novo Testamento, só que se rasgar do véu ele é mais profundo. Não é apenas a troca ou a validação do Antigo para o Novo Testamento. É um acesso direto ao trono da eternidade, do reino de Deus. Naquele momento ali, se eu posso ser ousado em dizer, até mesmo teologicamente, há uma troca de paternidade. Até porque a gente, nem servo a gente era. Jesus precisou nos tornar servo. E aí, quando ele nos torna servo, ele deixa uma palavra para o discípulo dizendo: o problema é que os servos nem sabem o que faz, eles sabem. E se a gente for um pouco entender a Bíblia, por que o povo é destruído? Porque falta o quê? Conhecimento. E aí Jesus diz o seguinte: o problema é que o servo não sabe o que faz. Se ele não sabe o que faz, é porque não tem o conhecimento do que deve fazer. E esse é o grande problema. Se a gente não conhece o reino, a gente vai fazer o que o reino manda a gente fazer de forma errada. Você pegou isso aqui? Se a gente não conhecer o reino, a gente não vai conseguir fazer o que o reino expressa para a gente fazer, e a gente vai fazer de forma errada. E aí, a ideia do véu se rasgar é que Deus está abrindo o reino para a gente de forma tangível. É um acesso direto. É como se naquele momento houvesse uma troca de paternidade, até porque nós éramos entregues nas mãos do diabo. E aí, Jesus não chama apenas a nós, ele não nos expressa apenas como servo, ele nos tornou filho. O servo pode não saber o que faz, mas o filho, ele é herdeiro de uma herança. E aí a gente entende que para ser filho precisa ter um pai. E quando nós recebemos esse acesso direto a essa eternidade, a gente compreende quem nos gerou. E aí a gente passa a entender quem nós somos. E se a gente conhece quem gerou a gente, e se a gente sabe se nós sabemos quem nós somos, nós vamos entender o que nós precisamos fazer. Esse é o grande complexo. Se a gente não compreende quem nos forma, e se nós não sabemos quem nós somos, nunca vamos saber o que precisamos fazer. E aí o acesso direto ao reino nos dá essa motivação. E o grande problema é que a gente precisa compreender que Cristo, além de receber essa expressão, essa herança, e ele nos entrega, ele também nos dá participação nela. Quando a gente trabalha a respeito desse tema, dessa ideia de reino, a gente precisa compreender que o próprio Cristo, naquela cruz, quando está sendo crucificado, e o véu do templo, após a sua morte, vai se rasgar de baixo para cima, a gente vai compreender algo muito interessante. É que naquele momento vai se cumprir em que Filipenses capítulo 2, verso 9 a 11 diz:
a respeito que ele vai receber o nome que é sobre todo nome, aonde todo joelho se dobra, toda língua confessa, dos céus, debaixo dos céus, na terra, que ele é Senhor para a glória de Deus Pai. E a gente vai entender nessa questão o seguinte: olha para Cristo na cruz, e olha para Filipenses 2, 9 e 11. A ideia de Cristo na cruz é um Cristo que foi humilhado e morto de crucificação. Estava eu e a Graciele vindo no carro, a gente estava ouvindo a live lá do nosso pastor, e o que é mais interessante é que morte de crucificação era só ladrão que tinha. Estrupador, alguém que fez alguma coisa bem hedionda, e aí então ele tinha morte de crucifixão. Cristo vai ser levado ao momento de mais humilhação, a condenação mais humilhante da época romana. E aí Paulo vai dizer na carta aos Romanos o seguinte: o evangelho não é vergonha, é poder de Deus. Quando você olha para Cristo na cruz, você vê Cristo se humilhando, porque o próprio Filipenses capítulo 2, verso 5 diz: e ele esvaziou-se de si mesmo, você se humilhou, tirou a sua glória de si. Não é isso? E foi obediente até morte, morte de cruz. Então é um Cristo que está se humilhando por amor de nós. Na cruz, ele é um Cristo que está humilhado. A morte que ele sofre é uma morte de humilhação. E aí, quando a gente translitera isso para o que Paulo fala, lá na carta dos Filipenses, no capítulo 2, a gente vai entender o seguinte: que essa ideia lá diz o seguinte, a Bíblia diz que Jesus expôs publicamente as potestades dos principados, ou seja, quando Paulo diz o seguinte, olha, e ele recebe um nome que é sobre todo nome, é Jesus sendo exaltado na mesma proporção que ele foi humilhado. E a palavra expor ali, ela está ligada ao sentido original no grego, que significa aqueles que saíram sem roupa para o universo, ou seja, ficaram nus. Jesus foi crucificado praticamente nu. E quando ele recebe um nome sobre uma autoridade maior do que todo nome, ele faz com que Satanás e os seus demônios sejam também expelidos, sejam expostos publicamente como se estivessem pelados. A mesma dificuldade que Cristo, a mesma exposição que ele teve na cruz, como humilhação, ele humilhou todas as potestades, o diabo, tudo que existe. Porque ele é o governador de todas as coisas. Isso tem a ver aqui, da mesma forma que fizeram com Jesus na cruz, ele fez também com todas as potestades. Por quê? Isso mostra, essa ideia aqui de reino, mostra que Cristo, o universo, tudo que existe nele, serve para a honra e glória de Deus. Ponto final. Esse Jesus que foi crucificado e ressuscita, e tem um nome sobre todo nome, ele está estabelecendo um reino que ele é governador de todas as coisas. E a gente compreende a partir disso que tudo o que impera no nosso cosmo precisa passar pela autoridade e permissão desse Deus. Ele de fato é incrível. Ele tem toda a glória, toda a honra, todo o poder, toda a majestade. Ele é sublime sobre todas as coisas. É por isso que o nome dele é um nome sobre todo nome que existe nos céus, na terra e debaixo da terra. Isso é lindo demais, porque se fala a respeito de um nome que é sobre todas as coisas, já era fantástico. Só que ele vai para o critério interno, porque ele diz, e toda a língua confessa. Espera aí. Aí aqui é uma coisa muito interessante, porque o ato de confissão é um processo de exclamação interior da alma. Para se confessar, é como se você vai expor as suas maiores intimidades. Davi, Salmo de número 32. Ele vai dizer o seguinte, quando eu me calei, os meus ossos se envelheceram ao ponto de se apodrecer e eu sentia dores por dentro. E minha alma se angustiava, porque ele calou. Mas ele diz o seguinte, quando eu abri minha boca e confessei, houve cura dos meus ossos. O ato de se confessar é uma atitude interna da alma. É uma necessidade que ela tem. A Bíblia diz, e para que toda língua confesse, nos céus e na terra, debaixo da terra, que só Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que reino é esse?
que quando penetra a intimidade do homem, obriga a alma do homem a confessar o que ela precisa. Remai, Jeovas. Sabe qual é o nosso problema de hoje? É que não existe mais confissão. Você não vê. Dificilmente você vê alguém com uma posição eclesiástica, um cargo muito alto, se confessar. Eu vou dizer uma coisa aqui, e é algo muito sério. O dia que as nossas posições, as nossas funções, os nossos cargos forem maior do que a nossa confissão e a presença e a graça, a gente é pior do que o diabo. Porque o que afastou, a queda do diabo, a queda de Lúcifer, que não é o nome correto a se dar, subirei aos céus e serei semelhante ao Altíssimo, porque eu sou o querubim que guarda a adoração. Isso aí é uma teologia furada que diz, mas é o que eles dizem. Ou seja, o diabo achou que poderia subir semelhante a Deus por aquilo que ele fazia, e está escrito lá que pela multiplicação dos seus comércios. Então fala-se da função. O problema é que o homem hoje valorizou mais as suas posições, funções e cargos do que a presença de Deus. Não. Se isso te afastar de Deus, larga tudo. Mas vai se confessar para Ele, porque o reino de Deus é graça e favor para perdão de pecados. Você pode adorar a Jesus? Você pode glorificar o nome do Senhor? Filipenses capítulo 2, versos número 9 a 11, diz assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e para que toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Olha aí. Jesus Cristo é? Para a glória de Deus Pai. A ideia aqui é que nesse reino, o governador é Deus. Nesse reino, a autoridade de Jesus está sobre ele. Ponto final. Tudo que impera nesse universo é de Deus, é de Cristo. Por isso, nada acontece sem um propósito. Essa é a ideia. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, tudo isso que acontece. Não é um nome qualquer, é um nome digno de toda a autoridade. Deus deu a Jesus, pela entrega, toda a autoridade. E aí, como nós estamos falando de guerras e batalhas que nós enfrentamos hoje, se a gente for ler em Marcos capítulo 16, verso de número 17, verso de número 18, diz assim: e estes sinais seguirão aos que creem. O que farão? Expulsarão. Presta atenção, quando a gente trata sobre esse reino, e Cristo, que recebe essa autoridade através de Deus, e tem um nome sobre todo nome, e a gente passa a entender a nossa posição também nesse reino. Na verdade, quando a gente olha para Marcos 16, 17, 18, a gente começa a observar que o próprio Cristo, através dessa autoridade, desse poder, franqueou para nós também esses mesmos poderes, para que nós também tivéssemos também autoridade nesse reino. E aí ele diz o seguinte: olha, em meu nome expulsarão demônios. E o grande problema é que, isso aqui é um pouco complicado de se falar, que Jesus me cubra com seu sangue, é que não existe demônio forte. Existe crente que não entendeu a posição que ele ocupa no reino. Vou repetir isso aqui. Não é que existe demônio forte, existe crente que não entendeu a sua posição no reino de Deus. Porque em meu nome, Jesus está dizendo assim, em meu nome, vocês expulsarão demônios. Você entendeu o que é isso? Jesus franqueando para nós uma autoridade. Então a gente começa a entender aqui que quando nós entendemos quem nós somos, a gente precisa entender que não existe demônio, nenhuma potestade que pode vencer a gente. Quando você compreende a sua posição no reino, a autoridade que Deus deu para você, você compreende quem você é. Você passa a exercer essa autoridade. Explica isso, vai para a oração. Mateus 6,6. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu
pai. Olha a ideia do texto. Possessividade. Pronome tudo possessivo. Entra, o quarto é de quem? É teu. A porta é de quem? É tua. Quem é o pai? É teu. Presta atenção nisso aqui. Repita assim. De quem é o quarto? Repita, meu. De quem é a porta? Repita, minha. De quem é o pai? Meu. Não é uma ideia de possessividade? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai. Eu vou falar isso aqui e espero que você entenda. Lá naquele ambiente, do teu quarto, da tua porta, do teu pai, quem manda é você. Pegou isso aqui ou não pegou? Pegou? Ah, o diabo está muito furioso comigo. Deixa ele ficar. Mas quem manda no território governado por Deus é a autoridade que ele conferiu a você. O diabo não pode influir naquilo que Deus deu para você governar, na autoridade que você precisa exercer. Então, a partir de hoje, quando você chegar na tua casa, você vai entender que o quarto é teu, a porta é tua, e o pai é teu, e o diabo não pode mais influenciar na tua história, na tua família, na tua vida. Receba a autoridade dessa noite. Ai, almas! Sabe qual é o nosso problema? Que a gente acha que tudo o diabo vai ganhar. E a igreja está em guerra, gente. E não é em guerra contra o governo, contra o PT, ou sei lá o que for. É contra o inferno. E as portas do inferno não vão prevalecer. A gente está vivendo atormentado pelas crises políticas, econômicas, sociais, eclesiásticas, religiosas. Lembra quando Jesus chegou em Gadara? E tinha um homem que atemorizou toda a cidade. Um endemoniado de Gadareno. Lá na cidade de Decápolis. Jesus chegou, está escrito lá, quando ele colocou o pé. E tem uma coisa, o endemoniado estava tão endemoniado que ele passava de sepulcro em sepulcros, aprisionavam ele com correntes e ele quebrava as correntes, para a gente fechar. Jesus botou o pé na cidade. Está escrito. O endemoniado faz o quê? Por que viestes me atormentar antes do tempo? É isso. Eu faço uma pergunta para vocês. Quem atormenta quem? É o diabo que atormenta a tua família, a tua casa, teu casamento, tua história? Ou é Deus que atormenta ele? Porque pelo que eu bem entendo ali, foi Jesus colocar o pé e o diabo ficou atormentado pela presença de Deus. Ponto. O diabo não atormenta crente. O fim dele já é um fim de trevas. Aí, eu vou dizer isso aqui com muito respeito. O problema é que a gente não conhece a posição que a gente ocupa no reino. E nós não conseguimos usar a autoridade que Deus conferiu à igreja e a nós. Eu vou ministrar isso aqui com uma palavra profética. Deus fará com que a autoridade franqueada à igreja seja renovada a partir de hoje. Você vai usar a autoridade de Jesus sobre a tua história. Você pode adorar e glorificar o nome dele. Além de nos dar essa autoridade, ele faz uma outra coisa para que nós possamos entender a nossa posição no reino, para a gente fechar. Ele nos transportou de um reino para o outro. Olha que coisa linda. Essa metamorfose de um reino para o outro. Ele nos transporta de um reino e nos coloca em outro reino. Presta atenção, gente. O Cristo como Cordeiro não existe mais. Hoje o nosso Cristo, ele é rei dos reis e senhor dos senhores. É por isso que o único governo que é um governo de rei é o governo do reino dos céus. Porque ele é rei dos reis
A ideia de rei dos reis não tem nada a ver com monarquia da Idade Média. Não! Vós sois sacerdócio real! Ai, my Joe, mas... Deus está nivelando a autoridade conferida a Cristo para a igreja e aqueles que estão em acesso livre ao reino. É como se Jesus estivesse dizendo, presta atenção nisso aqui. A mesma autoridade conferida a mim, eu confiro à minha igreja. Eu entrego a vocês. Para que da mesma maneira que eu fiz, vocês possam fazer também. Um grande teólogo da Idade Média diz o seguinte: quer saber o poder de uma igreja dentro de uma sociedade? Tira a igreja de lá. E perguntaram para ele, por quê? Porque se a sociedade começar a fracassar, o nível de criminalidade começar a aumentar, as coisas terríveis começarem a acontecer, e eles entenderem que aquilo é a ausência da igreja, a igreja foi vitoriosa. Agora, o dia que arrancar a igreja daquela localidade, ninguém sentir falta, ela não era uma igreja, ela era uma organização. A igreja não pode ser uma organização, ela é um organismo vivo, que trabalha intensamente para o reino. Ele nos transporta de um reino para o outro. E a gente precisa entender que Cristo, por ser rei, governa com maestria. E ele governa de um lugar privilegiado, gente. Ele governa de um lugar privilegiado. E aí a ideia é o seguinte: é desse lugar que a nossa autoridade ela passa a vigorar e ela passa a existir. Ela passa também a fazer parte. Colossenses capítulo 1, verso número 13. Ele nos transportou da potestade das trevas, ou do reino das trevas, ou do império das trevas, e nos colocou para o reino do Filho do seu amor. Olha isso. Na tradução mais específica, está escrito o seguinte: e ele nos arrancou do meio das trevas. Olha isso. E nos transportou como filhos para a sua maravilhosa luz. E merece um glória, vai. Que Deus é esse? O que significa? Meu corpo arrepiou todo. O que significa isso? E quando Cristo... Lá vai, gente. Isso aqui pode depois criticar, mas é assim mesmo. Quando Cristo quis resgatar a gente, ele entrou no inferno. Ué, mas o inferno é do diabo? Deus é dono de todas as coisas. Volta. Porque você é meu filho. Só Deus tem o poder de arrancar o homem do inferno e levar ele como filho para o reino dos... glorifica Jesus. Se Deus tem autoridade para entrar no inferno e arrancar a gente de lá, Ele confirmou essa autoridade para você. A tua casa, a tua família, os teus planos, os teus projetos. A autoridade de Deus. Glorifica Ele esta noite. Efésios 2:6. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar junto com Ele nos lugares celestiais em Cristo. Autoridade. Deixa eu dizer uma coisa para você. E é um pensamento. Se nós estamos assentados junto com Ele, então estamos também acima de todo o poder satânico. Se estamos assentados junto com Ele, também estamos acima. E qual é o grande problema disso tudo? Porque nós não compreendemos essa guerra que a gente enfrenta, essa batalha espiritual que a gente enfrenta. Porque nós não compreendemos a nossa posição nesse reino. Você entendeu? Você entendeu isso aqui? Achamos que estamos abaixo de onde nós realmente estamos. Vou lhe dar um exemplo. Típico e claro, para a gente finalizar agora. Vou finalizar em 5 minutos. A oração. Lembra? Hoje o céu está de bronze. Os antigos falavam muito isso, né? Não dá para orar.
O diabo desceu aí, o negócio ficou ruim. Não dá para orar hoje porque o negócio... E ele nos colocou assentados nas regiões celestiais junto com ele. Não foi abaixo nem acima, foi do ladinho. O que diz Mateus 18:18? Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo o que desligardes na terra será desligado aonde? Vou repetir tudo. Em verdade vos digo. Quando Jesus fala em verdade vos digo, está dizendo, já falei para vocês outra vez, estou falando de novo, estou repetindo, que tudo o que vocês ligarem na terra será ligado. O que significa? É que meu corpo pode estar até aqui na terra, mas a minha autoridade que Deus confiou a mim, ela está no céu. Acima de todos os principados, de todas as potestades. Ah, mas Jacques, por que eu orei e Deus não me respondeu? Porque eu pedi algo para Deus e não... Calma. Você precisa entender o que você ativa aqui embaixo. Os céus, pela autoridade conferida em nome de Jesus, atendem. Por conta da autoridade. Teu corpo está aqui, mas a tua autoridade está lá. Ah, minha autoridade é porque você está aqui no corpo. Quando você entender aonde você se encontra no reino, quando você compreender aonde está a sua autoridade no reino, você vai compreender os propósitos de Deus sobre a sua vida. E a gente entende que o poder não vem de baixo para cima. O poder, ele vem de cima para baixo. Ou seja, a gente ativa na terra e a autoridade que está no céu é o que ela acontece. Ela comunica ao céu no que a terra precisa. É isso aí. Você entendeu? Elias orou lá no Monte Carmelo. Profetas Baal, Azera, ele entendeu? Ó, vocês oram o Deus de vocês. Aí você responder, começaram a se retalhar, nada aconteceu. Ele falou, peraí, vou explicar a você o seguinte. A gente restaura o altar, organiza as pedras, porque a organização das pedras ali representava as 12 tribos de Israel, porque não existe organização e restauração de altar sem a unidade de propósitos. Porque unir as pedras, as tribos estavam divididas. Ele falou, pega as 12 pedras representando as 12 tribos de Israel e junta no altar. Porque a igreja sempre trabalha com unidade. O problema da igreja hoje é que a igreja está dividida. Quando a igreja entender que ela precisa se reajuntar na unidade em Cristo, a autoridade da igreja será conferida. Entendeu isso aqui? Se preparem. Porque daqui a alguns meses ou daqui a alguns dias, a igreja vai se levantar como igreja. E o Brasil vai estremecer pela autoridade que Deus deu para nós. Não, glorifica Jesus. Eu ministro e eu profetizo que toda moléstia, toda potestade, todo demônio de enfermidade através desse vírus maldito vai cair por terra. A igreja vai se posicionar como igreja no reino. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Glorifica Jesus de Nazaré. Então vamos lá. Se a nossa autoridade, para a gente finalizar, ela está nos céus e o nosso corpo na terra. Ah, Jacques, mas por que eu orei a Deus pedindo e não aconteceu? Porque eu tenho autoridade nos céus. Espera aí. E eu finalizo aqui. O que Tiagão, nosso irmão, falou? Vocês têm um grande problema. É que vocês não sabem pedir. Porque vocês pedem para o vosso próprio prazer, buscando as suas próprias vontades. E aí vocês não recebem porque pedem mal. Então qual é a maior dificuldade que a gente tem de orar? A oração ela é solitária. Parece que muitas das vezes ela é um monólogo. Quando nós oramos, a gente não sabe se Deus vai responder ou não. Mas já que você acabou de falar que a gente tem autoridade, sim. Porque a oração ela é um acesso de intimidade. Muitas das vezes, para você receber resposta, você precisa calar a boca. Fazer silêncio. Que às vezes orar é de fato ter um momento de solidão para que Deus possa responder a gente. E aí,
a gente entende uma coisa, para a gente fechar, Isaías 46, verso de número 9 e verso de número 10. Olha o que diz aí. Isaías 46, verso 9 e verso 10. Lembrai das coisas passadas, da antiguidade, porque eu sou Deus e não há ninguém mais. Eu sou Deus e não há outro como eu, declarando o fim desde o início. E desde tempos antigos e as coisas que não estavam ainda feitas, dizendo: meu conselho prevalecerá e farei toda a minha vontade. Orar não é petição. Orar é conhecer a vontade de Deus. Pegou isso aqui? Deus lhe conferiu uma autoridade. Mas essa autoridade, sem entender o reino, não serve de nada. O problema é que às vezes a gente quer orar para Deus curar. A gente quer orar para Deus fazer. A gente quer orar para Deus. A oração não é uma petição de entrega. É o entendimento e a aceitação de um propósito. Quando você dobra os seus joelhos para você orar, Deus quer que você reconheça a sua vontade. E tem uma coisa, quando a gente recebe e entende a aceitação dessa vontade, não é algumas, são todas as suas vontades, a gente evita se cansar, a gente evita se fadigar. Sabe por que tem gente orando e não tem recebido? Porque está orando pedindo a coisa errada. Quando você entende, coloca o joelho para aceitar o reino e o propósito dele, acontece que o próprio Paulo, escrevendo aos Romanos, expressa para nós: o Espírito Santo intercede por vocês. Intercede por vocês. Vou repetir: intercede. A palavra interceder ali vem do grego, na ideia de se colocar no seu lugar. Não é isso como muitas pessoas pregam. Não! Ele não está colocando no nosso lugar. Ele está pegando as nossas necessidades e transformando-os para uma essência do propósito do reino. Quando a Bíblia diz que ele intercede por nós, não é que ele se colocou no nosso lugar. Não, ele pegou o que a gente não sabe pedir, transformou na vontade do reino. E aí, com gemidos inexprimíveis, ele expressa a Deus o que o reino precisa fazer por nós. Emai, Jomas, você não compreendeu. Você não compreendeu. Abra a boca para adorar a Jesus aí. Abra a boca para enaltecer o nome do Senhor Jesus. Expresse a Deus a sua gratidão por Ele essa noite. Entenda uma coisa: dentro desse reino, dentro dessa atmosfera do reino, Deus precisa que você entenda o seu propósito. Ele é um Deus que Ele conhece o fim lá no princípio. Quer conhecer o que Deus precisa fazer na sua vida? A ideia não é orar, gente, é orar certo. Nunca foi passar 10 horas em oração. É passar talvez alguns minutos expressando para Deus e entendendo o seu maior propósito sobre nós. É por isso que tem muita gente que se cansa. Maramai de almas. É por isso que muita gente esquece de Deus. Porque faz campanha atrás de campanhas, ora atrás de vai na fé do outro e faz aquilo outro e não recebe o que pediu. E aí fica: Deus não existe. Deus esqueceu de mim porque eu orei 20 anos. Não era para você orar daquele jeito, cara. Era para você ter conhecido o propósito dele. Você entendeu isso aqui? Era para você ter dobrado o joelho, não era para você ter pedido. Era para você ter entendido. Vou repetir: não era para ter pedido, era para ter compreendido e recebido, entendido. Quando a gente dobra o joelho para entender, para aceitar, para compreender e para não pedir, a gente entende que tudo que acontece na vida, pastor Carlos, faz parte de um governo e de um propósito que é maior do que nós. E aí, se a gente perder alguém que a gente ama, a gente compreende que isso faz parte de um propósito maior do que nós. E aí, se o Brasil ficar em catástrofe, a gente entende que isso faz parte de um reino que é maior do que nós. E se acontecer em 2022 um caos político, calma, faz parte de um propósito que é maior do que nós. Não é pra gente se desesperar.
as mãos, abra a boca, glorifique, exalte, se entregue a Ele. Eu quero te motivar essa noite e terminar essa palavra como Paulo disse, a carta aos Efésios, capítulo 6. Independente de tudo, depois de tudo, fica firme, 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 fica firme. Igreja, fica firme. Pastor Carlos, fica firme. Ministério, fica firme. Jovens, ficam firmes. Adolescentes, ficam firmes. Ei! Que almas! Emandará Massúria. Emandará Managamanjal Menebia Sai. Remonte que me na Vassúria. Promete de almas. Elemana Candarai, de pé pra gente orar. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas cairão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas não irão.